하드인데 말홍어야지 이게 추딘 게 받을 차리요래 단 리토리아 신신앙에게 Hoje é a oitava sessão dos nossos ensinamentos Marmon. 준비도 주만 한번 소다 대신도 주로 보면 이게 근데 이제 농안 줘 Então, eu gostaria de oferecer as saudações para todos os monges e monjas e também os meus amigos de Dharma ao redor do mundo inteiro e também os meus compatriotas tibetanos. Eu gostaria de oferecer saudações auspiciosas de Ashidele. 다 가자 내리 유송 셈보 군양에는 더스디 도디즘 슈튜브네 다 드린데 내리 군고 Então, no outro dia, 군양에는 더주고 도 쉬어도 nós falamos sobre o Parinirvana de Mahakashyapa. Então, eu gostaria de falar do Mahaparinirvana hoje do Mahaparinirvana de Ananda, como nós falamos do Mahaparinirvana de Mahakashyapa. 다 그거 군양에는 더주고 쉬디서 다들 전세로 做 숨도 방법이 그거 샤네 괴전라 템바 테바 E quando nós falamos do Parinirvana de Ananda, primeiro nós temos três partes. O Ananda, confiando os ensinamentos a Shanavasin. A segunda parte é um verso que foi interpretado, recitado erroneamente. E o terceiro ponto é, de fato, o Parinirvana de Ananda. Então, é essa forma que nós podemos contar sobre o Mahaparinirvana de Ananda. Então, a primeira das partes é a história de Ananda passando as suas vestes para Shanavasin, transmitindo os ensinamentos para ele. E quando nós falamos dos anciãos dos ensinamentos, ou o professor ancião, também nós podemos chamar dessa forma, durante um certo período de tempo após o falecimento do Buda Shakyamuni, houve essa tradição de passar a responsabilidade dos ensinamentos de um mestre para outro. Então, o próprio Buda passou os ensinamentos, confiou os ensinamentos em Mahakashyapa. E Mahakashyapa, por sua vez, confiou em Ananda. E Ananda, para quem ele transmitiu os ensinamentos? Para Shanavasen. Então, quem foi Shanavasen? Eu mencionei ele brevemente outro dia. Então, Shanavasen, ele era o filho de um mercador. E já que Shanavasen, ele era o filho de um mercador, quando ele cresceu, ele fez uma viagem no oceano. E nos tempos antigos, muitos mercadores, eles faziam essas viagens nos oceanos, no intuito de encontrar pedras preciosas. Então, eles atravessaram esse oceano e uma vez que eles retornaram, então eles encontraram todos esses tesouros, essas pedras preciosas, e eles foram até o bosque de bambu. E quando nós falamos em bosque de bambu, este é um local perto de Radyagriha. E historicamente, este é o primeiro monastério, o primeiro local que foi oferecido para a Sangha do Buda permanecer. E a pessoa que ofereceu foi o rei Bimbisara. Então, quando nós falamos de bosque do bambu ou jardim do bambu, este é o local onde a Sangha do Buda permanecia
próximo a Radyagriha. Então, este é o local para o qual Shanavasin foi assim que ele voltou dessa viagem. E quando Shanavasin chegou no bosque do bambu, de bambus, o Ananda ele estava arrumando algumas coisas em frente ao templo. E ele pensou, então, eu irei sair agora. E eu acredito que isso significava que ele iria apenas dar uma volta sem nenhum um foco em particular, nenhum objetivo em particular. E o que posteriormente provavelmente se tornou meditação andando. E isso eu acredito que se relaciona a esses passos. Mas, de qualquer forma, o Ananda ele foi andar fora do templo, no bosque de bambu, quando Shanavasin chegou. E quando Shanavasin ele viu Ananda, ele imediatamente se prostrou. E ele disse, pela compaixão das três joias, eu cruzei o grande oceano e fui capaz de chegar em segurança após a minha viagem. Portanto, eu gostaria de oferecer um festival de Dharma para a Sangha de Bhikshus. E o que ele queria dizer, então, com esse festival de Dharma de 5 anos? Isso quer dizer que todo ano, durante 5 anos, ele faria um grande festival de oferendas para a Sangha. E isso que ele quis dizer, então. E ele, então, durante essa viagem, ele não foi prejudicado, não sofreu nenhum mal. E então, por essa razão, ele queria oferecer esse festival de oferendas durante 5 anos. E ele perguntou, então, onde está o Buda Bhagavan? E então o ancião disse, o Bhagavan já entrou em Parinirvana, o Bhagavan faleceu. Ele contou isso. E quando ele disse isso para Shanavasin, então, imediatamente, assim que o Shanavasin ouviu isso, imediatamente ele desmaiou, caiu no chão. Então, eles jogaram água no Shanavasin para reanimá-lo. E ele, então, recuperou os sentidos e continuou a perguntar: e onde está, então, o venerável Shariputra? E então falaram: ele também entrou em Parinirvana. E então ele perguntou sobre Maudgaliana e Mahakashyapa. E quando ele perguntou, eles contaram que todos eles haviam entrado em Parinirvana. E quando ele ouviu isso, o Shanavasin, ele ficou realmente muito angustiado. E porque antes dele ter ido na sua grande viagem pelo oceano, o Buda e todos esses grandes discípulos do Buda, eles ainda estavam vivos. E assim que ele retornou, o Buda já havia passado para o Parinirvana, e não somente o Buda, mas também os seus maiores discípulos. Então ele ficou realmente muito angustiado e nervoso com essa situação. E da mesma forma, ele tinha feito já essa promessa de fazer esse festival de oferendas durante 5 anos. E esse era um costume de oferecer um, como um banquete de alimentos para a Sangha. E então
Então, ele fez esse festival de 5 anos, e assim que isso estava concluído, Ananda disse a Shanavasen, filho, você serviu os ensinamentos do Bhagavan, você serviu o Dharma. E então, o Shanavasen perguntou, e como eu posso ser mais generoso com o Dharma? O que eu devo fazer? E o Ananda disse, o melhor seria que você se tornasse um monge, se você tomasse a ordenação monástica. E o Shanavasen imediatamente disse, então, concordou com isso, disse, eu farei. E ele, então, foi ordenado como monge. E o Shanavasen, ele foi protegido por Mahakashyapa. E o Mahakashyapa, ele instruiu Ananda a passar os ensinamentos para alguém como Shanavasen. E o Shanavasen, e ele então instruiu o Shanavasen a tomar os votos monásticos. O Shanavasen se tornou um monástico plenamente ordenado. E após ele fazer o juramento monástico, ele disse: a partir de hoje até o fim desta vida, eu usarei vestes feitas de cânhamo. Então aqui esse cânhamo é um tipo de fibra da Índia. Então ele quis dizer aqui que ele não iria usar um tecido muito refinado, ele iria usar esse tipo de tecido mais simples, essa fibra mais simples. Então esse foi um tipo de juramento que expressava que ele iria se manter no treinamento. E o Shanavasen, ele era uma pessoa muito inteligente. Ele tinha uma mente muito clara. E apenas por ouvir algo, ele podia aprender. E o Shanavasen, ele foi capaz de memorizar todos os 84.000 ensinamentos, os quais Ananda havia ouvido do Buda, e que o próprio Ananda havia memorizado. Então, o Shanavasen, com essa grande memória, grande inteligência, ele foi capaz de alcançar também as 3 consciências e ele conhecia os 3 pitakas, os 3 cestos de ensinamentos muito bem. Então, a pessoa para a qual Ananda confiou os ensinamentos foi Shanavasen. E o próximo ponto da história do Mahaparinirvana de Ananda é uma recitação errônea, ou uma interpretação errônea da palavra garça ou grua. Então, o que isso significa? Se você se pergunta, quais são as circunstâncias do Parinirvana de Ananda? Essas circunstâncias que fizeram o Ananda passar para o Parinirvana, alguém errou uma recitação de um verso. E quando nós falamos da tradução tibetana dos pontos refinados da disciplina, isso no tibetano e também está no chinês. Então, esse é um texto do Mula Sarvastivada, os pontos refinados da disciplina. Um dia o Ananda estava com a sanga de bhikshus no bosque de bambu, o local que eu mencionei antes, certo? É o bosque de bambus, onde a sanga permanece. E um bhikshu estava recitando um verso. Como eu disse anteriormente, o mestre então recitava os versos e os alunos, os discípulos, eles recitavam, repetiam o verso recitado pelo mestre.
Então, essa repetição era feita particularmente com o objetivo de memorização. Então, ele ouviu um bhikshu recitando um verso que diria, ao invés de viver 100 anos nunca vendo uma garça branca, uma garça, uma grua ou um pato branco, o melhor é viver um único dia e ver uma garça branca é muito melhor. Mas o sentido disso o sentido verdadeiro era, ao invés de se viver 100 anos, a maneira como o Bhikshu estava recitando era, ao invés de viver 100 anos nunca vendo uma grua branca, o melhor seria viver um único dia e ver uma grua branca. Isso é muito estranho, isso é muito estranho, isso é uma questão de ver uma grua branca, isso seria algo muito estranho. Então, aqui é uma questão de ver uma grua branca ou não. Isso parecia um pouco estranho. E eles estavam falando quão importante era isso. E quando o Ananda ouviu o Bhikshu recitando o verso dessa forma, então ele foi até o Bhikshu e disse: Filho, o Bhagavan não disse isso, não disse dessa forma. E então ele corrigiu o Bhikshu, ele disse: o Buda não disse isso, isso foi o que o Bhagavan falou. Ao invés de viver 100 anos sem ser liberado do nascimento e morte, viver um único dia liberado do nascimento e morte é muito melhor. Então, o que o Buda realmente disse é que se você vive 100 anos, mas se você não se torna livre de nascimento e morte, de nascer e morrer, mesmo se você vive apenas um dia sendo liberado de nascimento e morte, isso é muito melhor. Foi isso que o Buda Bhagavan disse. E talvez no dialeto indiano daquela época, as palavras eram um pouco parecidas com uma grua branca e nascimento e morte. Então, esses dois termos deveriam ser similares no dialeto daquela época. E, portanto, esse bhikshu, ele entendeu errado esse trecho de ensinamento. Então, ele entendeu que seria... Ele entendeu erroneamente que era, na verdade, viver um único dia sendo liberado de nascimento e morte é muito melhor. E o Ananda então disse: há dois tipos de pessoas que criticam os ensinamentos, os tipos de pessoas no mundo que criticam os ensinamentos do Buda. O primeiro deles são aqueles que são irritados, não têm fé. Então, não apenas eles não têm fé, eles são muito raivosos. Eles são pessoas raivosas, coléricas. Então, são essas pessoas que irão criticar o Dharma, que irão criticar o budismo. E o segundo grupo são as pessoas que têm fé. Eles têm fé, mas eles não compreendem os ensinamentos. Eles entendem erroneamente os ensinamentos. E então eles também criticam os ensinamentos. Então, por essa razão, se você memorizar os sutras incorretamente, é como um elefante entrando numa areia movediça. Então, em outras palavras, basicamente é o mesmo que arruinar a si mesmo. Não há nenhum benefício nisso. E a razão para isso é que você não tem inteligência. Se você não tem inteligência para entender os ensinamentos, é isso que acontece. E se você entende mal
é semelhante a ingerir veneno. E se você não entender, realmente não tem benefício. É a mesma coisa que ingerir veneno, porque é prejudicial. Portanto, para os sábios, baseados na escuta, eles praticam adequadamente. E eles então trabalham em eliminar dúvidas e alcançam a liberação. Então, primeiro, se eles ouvem os ensinamentos dos sutras e eles praticam corretamente e eles eliminam as, as dúvidas e as aflições, eles alcançam a liberação. Então, esse foi o conselho que o Ananda deu a esse bhikshu. E o bhikshu ouviu o Ananda. E ele foi, então, até o seu abade, como seu professor principal do seu monastério. E o que o professor disse, ele falou, você não deveria ouvir Ananda, porque o Ananda já envelheceu muito. Ele envelheceu e se curvou. Então, o Ananda ele não tem mais capacidade de realmente lembrar as coisas na sua mente. Ele disse, a memória de Ananda não é mais tão confiável. Você não pode acreditar em tudo que ele diz. Então, você apenas recita como você fazia antes. Continue recitando, da mesma forma que você recitava antes. Você não deveria acreditar no que o Ananda diz. Então, isso foi o que o professor do Bhikshu disse ao Bhikshu. Ou então, provavelmente esse professor, esse tempo, ele pensou que ele provavelmente não quis admitir que ele ensinou errado, que ele estava errado, que ele ensinou errado ao Bhikshu. Porque isso seria um pouco vergonhoso para ele, se ele estivesse recitando e ensinando errado. Então ele falou: não, eu não errei, quem está errado é o Ananda. O Ananda já está muito velho. Então você não deveria ouvi-lo. E apenas recite, então, como eu ensinei antes. Esse foi o conselho, então, do mestre. Então, logo depois, o Ananda, por ele ter dado o Bhikshu, por ter recebido isso, ele continuou a recitar da mesma forma, e o Ananda então veio verificar como o Bhikshu estava recitando. E o Ananda viu que o Bhikshu estava recitando exatamente como antes, ele não fez nenhuma mudança. E porque ele não fez nenhuma mudança, então o Ananda ficou um pouco infeliz com isso. E ele foi novamente até o Bhikshu e disse: Filho, eu não disse que o Bhagavan não, não disse dessa forma. Por que você então está recitando dessa mesma forma? Então, quando ele disse isso, o Bhikshu respondeu, o que o seu professor disse. E ele falou exatamente o que o professor tinha falado sobre o Ananda. E quando ele disse isso para o Ananda pensou. E o Ananda apenas então pensou consigo mesmo. Bem, se eu falar com o Bhikshu diretamente sobre isso, ele não vai me ouvir. Então não há nada que eu possa fazer. Como no passado, os grandes seres, eles estavam aqui. Shariputra, Madhgalyana, Mahakashyapa. E talvez até mesmo eles não tinham muito que eles poderiam fazer. E não apenas isso. Todos eles já passaram para o Parinirvana. E o Buda Bhagavan, ele era muito compassivo. E devido à bondade do Buda, o Dharma poderá permanecer por 1000 anos. E ele pensou, se eu permanecer aqui, também não vou
Não vou trazer nenhum benefício. Todos os seres nobres, eles já passaram para o Parinirvana. Eles já se foram. E os novos não concordam com eles. Então, eu permanecerei em solidão como um pássaro nascido de um ovo. Então, o Ananda ele se sentiu muito triste, porque todos os anciãos já tinham partido. E ele não se dava bem com os novos discípulos. E ele pensava, eu sou apenas como um pássaro que nasceu de um ovo. E ele disse isso porque quando um pássaro nasce de um ovo, ele está sozinho, certo? Ele nasce sozinho. E ele pensou muitos outros. E ele escreveu muito, compôs muitos versos que mostravam a sua tristeza. Então, essa foi a situação que fez ele querer passar para o Parinirvana. Então, a pessoa que ele confiou os ensinamentos foi o Shanavasin. E ele disse, então, para Shanavasin, o Bhagavan confiou os ensinamentos a Mahakashyapa e então entrou no Parinirvana. O Mahakashyapa confiou os ensinamentos a mim. E agora eu confio os ensinamentos a você e eu entrarei em Parinirvana. Você deve sempre proteger os ensinamentos, proteja-os bem. No futuro, na cidade de Mathura, há um monte chamado Murunda. E há um mercador, um comerciante neste local, e ele tem 2 filhos, chamado Nata e Pata. Então, na tradução tibetana diz 2 filhos, Nata e Pata. Mas nas fontes chinesas apenas mencionam um filho. Mas em todo caso, haverá esse comerciante em Mathura, ele terá 2 filhos, ele construirá um templo lá, e os filhos se tornarão os patronos do templo. Então, essa foi uma previsão do Buda Bhagavan. Ele fez essa profecia. E também na terra de Mathura haverá um vendedor de incenso chamado Gupta. E ele terá um filho chamado Upagupta. Então, no futuro, você precisa ordená-lo e fazê-lo se tornar um monge. E o Buda previu que 100 anos após o meu parinirvana haverá um Buda sem qualquer sinais. E esse será então o Upagupta. Então, no futuro, o Upagupta se tornará um Buda. Essa é a profecia, então. Então, no futuro, ele será capaz de realizar todas as atividades do Buda. Então, você precisará encontrá-lo e fazê-lo se tornar um monge. Então, dessa forma, Ananda confiou os ensinamentos em Shanavasin e Shanavasin prometeu fazer tal como Ananda solicitou. Então, isso mostra as circunstâncias pelas quais o Ananda decidiu, optou por entrar em Parinirvana. Então, seguindo isso, nós temos o Parinirvana de Ananda. E você se pergunta como Ananda então passou para o Parinirvana? Como está descrito nos pontos refinados da disciplina da tradição Mula Sarvastivada, após Ananda confiar os ensinamentos para Shanavasin, ele pensou o seguinte: se eu entrar no Parinirvana aqui, o rei Ajatashatru, da terra de Vidri, e Vidri aqui significa a região onde ficava Vaishala. Então, Vaishali era uma cidade nessa terra de Vidri. De qualquer forma, Ajatashatru, o rei,
entrará em conflito com a terra de Viti. Então, se eu entrar em Parinirvana, em Vaishali ou em Magadha, e se eu passar para Parinirvana em Magadha, as pessoas de Vaishali, eles não vão ter nenhuma chance de se aproximar. Então, haverá um conflito. Portanto, se eu entrar em Parinirvana em Magadha, o rei de Magadha não dará nada, não dará as minhas relíquias para as pessoas de Vaishali. Então, se eu entrar em Parinirvana em Vaishali, as pessoas de Vaishali também não darão relíquias, não darão relíquias do meu corpo. Então, o que eu preciso é passar em Parinirvana no meio do rio Ganges. Nem passar para Parinirvana em Vaishali, nem em Magadha. Mas mesmo entre ambas, onde havia o rio Ganges separando ambas as cidades. Então ele pensou que ele deveria passar em Parinirvana no meio do rio Ganges. Então ele se dirigiu ao rio Ganges. E naquele ponto, o rei Ajatashatru, ele teve um sonho. Então, normalmente, o rei, ele tem um guarda-sol segurado acima da sua cabeça, certo? E ele sonhou, então, que uma parte desse parasol se quebrou. E assim que ele sonhou isso, com isso quebrando, imediatamente ele despertou, ele acordou. E então, nesse momento, o guarda veio e disse: o Ananda enviou uma mensagem dizendo que ele entrará para o Parinirvana. Então, o guarda disse isso e o rei Ajatashatru, então, imediatamente desmaiou. E depois de jogarem água no seu rosto, ele foi reanimado. E quando ele recuperou, então, seus sentidos, o rei imediatamente disse: onde o venerável Ananda entrará em Parinirvana? E o Shanavasin disse: ele irá entrar para o Parinirvana em Vaishali. Esse é o sentido. Shanavasi disse: ele foi até Vaishali. Ele foi na direção de Vaishali. Não disse, na verdade, que ele iria passar para o Parinirvana em Vaishali, mas ele disse que ele estava indo em direção a Vaishali. Então, o rei Ajatashatru, com os seus soldados, todos eles pegaram suas armaduras, suas armas e foram em direção a Vaishali pelas margens do Ganges, do rio Ganges. E nessa época, os deuses que viviam em Vaishali, haviam então as deidades locais de Vaishali, os deuses locais, os protetores locais. Então, eles disseram ao povo de Vaishali que o Ananda estava indo em direção a Vaishali. Então, os deuses disseram isso. Eles contaram que o Ananda decidiu entrar no Parinirvana e que ele estava indo até Vaishali. Então, eles também juntaram o seu exército e eles foram, então, com suas armaduras, para o outro lado das margens do rio Ganges. Então, de um lado estava o rei Ajatashatru com o seu exército e do outro lado estavam as pessoas de Vaishali com o seu exército também. E havia E Ananda havia ido até o meio do rio Ganges. E neste ponto, então, o rei Ajatashatru se curvou até onde Ananda estava e se prostrou para Ananda. E ele disse, então, se você pensa que precisa entrar para o Parinirvana, por favor, deixe os seus restos, as suas relíquias aqui para o nosso bem. E o povo de Vaishali também se prostrou de longe, e eles também suplicaram, por favor, deixe os seus restos conosco. E quando ambos pediram isso, o que Ananda pensou
Se eu entrar em Parinirvana na cidade de Magadha, então os Lichavis de Vaishali, eles ficarão muito magoados. E se eu deixar o meu corpo em Vaishali, o rei de Magadha, Jatashatru, realmente ficará muito triste com isso. Então não tem nada que eu possa fazer. Portanto, eu vou deixar metade dos meus restos ao rei, a Jatashatru, e metade aos Lichavis de Vaishali. Então, se eu fizer dessa forma, ambos terão suporte para a fé e poderão fazer oferendas. Então, pensando dessa forma, Ananda, ele estava prestes a entrar em Parinirvana. E neste ponto, a grande terra tremeu de 6 maneiras. Então, logo antes dele entrar em Parinirvana, ele estava no meio do rio Ganges, e naquele momento, de repente, um séquito de 500 discípulos veio ver Ananda. Isso foi como um sinal, foi algo como miraculoso. Um deles voou até Ananda e disse, por favor, Ananda, nos torne monges, nos conceda a ordenação completa. E quando eles fizeram esse pedido, o Ananda aceitou isso. Então, esse ancião e os seus 500 discípulos ainda estavam nas margens. E apenas pensou, então faça-os virem até aqui. E no momento que ele pensou isso, os 500 discípulos, mesmo eles não tendo nenhum poder, devido ao poder de Ananda, apenas pelo poder de Ananda pensar nisso, imediatamente eles foram capazes de chegar ao centro do rio. E quando eles chegaram no meio do rio, Ananda ele emanou como uma ilha no meio do rio. Então todos eles subiram nessa ilha e todos eles então se tornaram monges. O Ananda então concedeu a ordenação completa a todos eles. E quando isso foi completado, então, bem no final, é necessário recitar o texto 3 vezes, certo? E na terceira vez que eles recitaram, no primeiro eles já alcançaram o resultado da irreversibilidade. E na terceira vez, eles alcançaram o nível de Arhati. E por que eles alcançaram esse nível de Arhati? Aquele local onde eles alcançaram o Sajarhat foi no meio do rio e o dia foi no meio do dia. Então, algumas pessoas chamam eles de meio rio e algumas pessoas chamam eles de meio-dia, ou no meio do rio, no meio do dia. E eles, então, tomaram a ordenação, não apenas isso, eles realmente alcançaram o nível de Arhat. E o Bhagavan, então, trouxe Subhadra, que foi a última pessoa que o Buda Bhagavan ordenou. Então, ele trouxe e disse, antes do Buda Bhagavan passar para o Parinirvana, ele foi a última pessoa que o Buda concedeu a ordenação. Então, ele passou para o Parinirvana após o Parinirvana do Buda. E da mesma forma, então nós também gostaríamos de entrar em Parinirvana antes de você. Nós não queremos ver você passar para o Parinirvana, Ananda. Então, mesmo antes de você entrar em Parinirvana, nós iremos entrar. Nós iremos, então, entrar primeiro. Nós iremos falecer antes de você, Ananda. E então Ananda disse, o Bhagavan confiou os ensinamentos a Mahakashyapa antes de entrar em Parinirvana, e o Mahakashyapa confiou os ensinamentos a mim.
E agora eu estou entrando em Parinirvana muito em breve, então você deve proteger esses ensinamentos. Ele disse ao Shanavasen. E, em particular, o Buda Bhagavan previu que em Kashmir, aqui ele está fazendo uma outra profecia sobre Kashmir, porque no passado o Bhagavan fez uma profecia que Kashmir era um local propício para meditar, para alcançar dhyana. Então ele dizia que Kashmir era um bom lugar para obter tudo que é necessário. Então será muito bom para as pessoas que querem praticar meditação dhyana. E então o Bhagavan também previu que 100 anos após, ele disse 100 anos após a minha passagem, haverá um bhikshu chamado Madhyantin. E ele propagará os ensinamentos em Kashmir. Então você precisa ir também para Kashmir e propagar os ensinamentos nessa região. Então essa foi uma previsão do Buda. Então o Arhati Madhyatin, ou no meio do dia, isso provavelmente significou os 500 alunos. Isso significou um desses 500 alunos, e o nome dele era então Madhyantin. E isso foi então o que Ananda disse. Então esses 500 fizeram esse compromisso. E eles falaram, então, nós iremos passar para o Parinirvana antes mesmo de você, porque nós não queremos ver você passando para o Parinirvana. E o Ananda pensou, isso não está correto. Vocês precisam ir para Kashmir, e essa profecia do Buda, então vocês devem ir para Kashmir e propagar os ensinamentos por lá. E eu creio que isso está relacionado com a Sarvastivada. Isso é porque as principais sementes dos ensinamentos Sarvastivada são Kashmir. Então, essa profecia de Kashmir provavelmente está conectado com os ensinamentos Sarvastivada. Então, nós teremos agora uma pausa de 30 minutos. 라소. 다 되네. 아니, 다 그런 거 여기 니마 공부라서 봐. 룬텐 사베 제리아 아니. 에 Então, após Ananda ter contado essas profecias sobre Madhyatin, ele abençoou seu próprio corpo, exibiu vários poderes miraculosos, como apagar fogo com um mago, e ele entrou então para Nirvana. E ele deixou metade do seu corpo para o povo de Vaishali e metade para o rei Ajatashatru. E o povo de Vaishali então construiu uma estupa e colocou as relíquias de Ananda nessa estupa. E o rei Ajatashatru também construiu uma estupa em Paliputra. Como eu mencionei no outro dia, é dito que o filho de Ajatashatru se mudou para Paliputra. E aqui, e se conta aqui que ele construiu, que o rei Ajatashatru construiu uma estupa para Ananda em Pataliputra. E no geral, nas tradições do norte e a tradição do sul, e na tradição tibetana, é contada dessa forma para o Nirvana de Ananda. Mas, a seguir, eu gostaria de contar a forma como é descrita o Parinirvana de Ananda na tradição Theravada, na tradição do Sul. Então, nas escrituras do Norte, nas escrituras da tradição do Norte, o relato do Parinirvana de Ananda ele está incluído em comentários. Há um comentário sobre o Dhammapada.
Então, o comentário sobre o Parinirvana de Ananda está incluído nesse comentário da transmissão do Sul. E a transição para o Parinirvana de Ananda, ela é contada da seguinte forma. Primeiro, há uma citação dos contos Jataka. Começa com essa citação dos contos Jataka. E nos contos Jataka Pali, eles incluem 547 contos. E o conto número 166 é o conto de Upasalaha. Então, é o conto Jataka de Upasalaha. Então, no tibetano, o título é Os Contos Jataka das Casas ao Redor. Então, é uma casa, é um local onde as casas serão todas queimadas e onde não haverá nascimento e morte. Então, essa é a citação. Então, há algum lugar onde nenhuma pessoa morreu? Não há. Então, o comentário ele fala desse verso e a explicação dada para esse trecho é que antigamente eles tinham o costume de enterrar os corpos. Então, se tem algum lugar na Terra onde ninguém morreu, isso não existe. Não há nenhum lugar dessa forma onde ninguém morreu. Exceto pelo ancião Ananda, que era diferente. E quando ele entrou em Parinirvana, ele fez isso num local, especificamente num local onde ninguém jamais havia morrido. Então, como que é que o Ananda faleceu num lugar onde ninguém havia morrido? Como isso ocorreu? Então, é isso o que é dito, é isso que eu ouvi. Então, na tradição Pali, se diz que quando o Ananda faleceu, quando ele passou por Parinirvana, ele tinha 120 anos. E ele estava examinando o seu tempo de vida e pensou quanto tempo mais ele permaneceria. Isso é semelhante com o que temos no Tibete, quando nós vamos até o Lama e perguntamos a um Lama quanto tempo nós temos ainda de vida. Isso é como um costume no Tibete. Ah, por favor, me dê uma previsão para que eu saiba quanto tempo ainda eu vou viver. Foi uma situação semelhante. E o Ananda, então, quando ele chegou na idade de 120 anos, ele fez essa previsão e ele viu quando ele entraria para o Parinirvana. Então ele anunciou: eu entrarei em Parinirvana em 7 dias. Então ele anunciou isso para as pessoas. Ele disse a todos isso. Ele falou isso publicamente. Ele disse: em 7 dias eu entrarei em Parinirvana. E quando ele fez esse anúncio, havia um rio chamado Rohini, muito próximo. Então, as pessoas que estavam ao redor do rio Rohini, as pessoas de um lado, que estavam no lado mais próximo, eles pensaram, ou o que eles disseram foi: nós realmente veneramos muito Ananda. Então, o local onde ele passará para Parinirvana, com certeza será aqui do nosso lado. Ele irá entrar em Parinirvana do nosso lado. E aqueles do outro lado, o lado que estava um pouco mais distante, e eles então disseram: nós veneramos de forma muito elevada, Nanda, nós o ajudamos. Então, definitivamente, ele entrará em Parinirvana onde nós vivemos.
E o Ananda ouviu, então, o que ambos os povos de cada um do lado dos rios estavam falando. E ele pensou, bem, ambos, desse lado mais próximo e do lado mais distante, ambos realmente me veneraram. Tiveram muito respeito por mim. Então, eu não posso dizer que eles não me veneraram. Mas se eu falecer do lado mais próximo do rio, as pessoas do lado mais distante, eles não receberão nenhuma relíquia. Então, por essa razão, as pessoas que estão do lado mais próximo, elas irão entrar em conflito com as pessoas que estão distantes. Então, há esse perigo. E da mesma forma, se eu falecer do outro lado mais distante, as pessoas que estão próximas também irão para aquele lado. E eles, se eles tiverem uma disputa, e eu sendo a principal causa, eu serei a única causa dessa disputa. Então, para que eles fiquem em paz, eu preciso descobrir como fazer isso. Então, as pessoas de ambos os lados me veneraram. Então, por essa razão, não há ninguém aqui que não tenha me venerado, ou me servido, ou me ajudado. Todos vocês foram muito bondosos comigo. Então, vocês do lado próximo, do rio, vocês se reúnem desse lado. Vocês que são mais distantes do rio, vocês também se reúnem aqui desse lado mais distante. E foi isso que ele disse. E 7 dias depois, então, o Ananda ele foi no meio desse rio Rohini, e quando ele entrou no meio do rio, ele demonstrou seus poderes miraculosos e ele levitou com o tamanho de 7 palmeiras acima do rio. Então, uma palmeira ela é muito alta, certo? Então, ele levitou na altura de 7 palmeiras, e ele então sentou de pernas cruzadas, e então ele ensinou o Dharma a todos que estavam reunidos ali. E após ele dar esses ensinamentos de Dharma, ele disse: os meus restos se dividirão em 2 partes. E metade cairá do lado distante do rio e metade cairá desse lado próximo do rio. E ele falou essas palavras verdadeiras, e nesse momento, quando ele estava sentado de pernas cruzadas, ele entrou na absorção do fogo onipresente. É um tipo de samadhi. Ele adentrou na absorção do fogo onipresente, e isso imediatamente, sem que nada o acendesse, ele imediatamente rompeu as chamas. Então, um fogo queimou o seu corpo. E então, as relíquias caíram e se dividiram em 2 partes. Uma parte caiu do lado mais próximo e outra do lado mais distante. Então, dessa forma, Ananda passou para o Parinirvana. E os seus restos, então, foram queimados por esse fogo. E quando todas as pessoas viram as relíquias que caíram para os 2 lados, todos ficaram muito felizes. Na verdade, eles ficaram assustados, eles pensaram que a terra iria se dividir. E, na verdade, havia mais pessoas até do que quando o Buda Bhagavan havia entrado em Parinirvana. Então, o efeito do Parinirvana de Ananda foi ainda mais forte nas pessoas do que o Parinirvana do Buda. Isso não foi apenas por um dia, isso durou por 4 meses. Então, por 4 meses, as pessoas em todas as direções lamentavam e choravam. E as pessoas diziam, se houvesse anciãos dos ensinamentos como Ananda, se houvesse alguém como Ananda, isso não faria diferença se o mestre tivesse ido, mas agora nós estamos separados do nosso mestre.
E no passado, apesar do mestre não estar lá, Ananda estava. Eles sentiam que Ananda e o próprio Buda não eram diferentes. Era como se o Buda ainda estivesse ali, mas agora que eles perderam Ananda, é como se eles perdessem o Buda também. Eles pensavam, agora sim nós perdemos o nosso mestre. Então, esse é o registro do Dhammapada na tradição Pali. E também é um registro de Tang Xuanzang, que no século VII foi para a Índia. E ele registrou tudo que ele viu no caminho para a Índia. Ele tomou notas e tudo mais. E isso que são os chamados os grandes registros Tang sobre as regiões ocidentais. É um texto muito conhecido. E no tibetano nós chamamos dos registros de viagem de Xuanzang. Mas esse texto, originalmente, ele é chamado de os grandes registros Tang sobre as regiões ocidentais. Então ele foi para esse local onde Ananda, onde as relíquias de Ananda se dividiram entre dois e formaram duas estupas. Então eu irei mostrar esse texto a vocês. Eu fiz uma tradução do chinês, que foi um rascunho muito rápido. Então, esse é do fascículo 7 dos grandes registros Tang sobre as regiões ocidentais. Eu não preciso ler completamente. Mas ele viajou, então, de Shvetaputra. Ele viajou basicamente 17 quilômetros. E quando ele diz, então, quando eu cheguei ao lado norte do rio, em ambos os lados do rio Ganges, havia um local. Havia uma estupa no norte e uma estupa no sul. E essas estupas, onde essas estupas estão, é onde o nobre Ananda dividiu seus restos em duas partes. É isso que diz o texto. E quem era Ananda? Ananda era um primo do Buda por parte de pai. Então, o pai do Buda, Shuddhodana, e então, um irmão do pai do Buda era pai de Ananda. E ele era um grande erudito. E após o parinirvana do Buda, ele sucedeu Mahakashyapa, protegendo os ensinamentos e guiando os discípulos. Então, após o parinirvana de Buda, ele seguiu Mahakashyapa e protegeu os ensinamentos. E um dia ele caminhava por uma floresta e ele viu um monge noviço recitando sutras. E o monge, ele estava misturando as palavras e estava também pronunciando as palavras de forma incorreta. E quando ele ouviu isso, Ananda se lembrou sobre o passado, sobre o que o Buda realmente falou no passado. No momento quando o Buda estava presente, quanta sorte ele tinha. E ele tinha uma grande sensação na sua mente, e eventualmente ele se aproximou do Bhikshu, e ele queria corrigir os erros do monge, mas o noviço apenas riu e disse: Ancião, você está velho. E disse todo esse tipo de... Tudo que você está falando está errado. O meu mestre é muito sábio, e ele está realmente no seu auge. E ele me ensinou exatamente dessa forma. Ele me ensinou diretamente. Então não é possível haver quaisquer erros. Então Ananda apenas suspirou e pensou: bem, eu estou velho, mas eu quero permanecer neste mundo por mais tempo pelo bem dos seres, para defender o verdadeiro Dharma.
No entanto, os seres sencientes eles estão tão obscurecidos e as suas obscurações são tão espessas que eles não irão me ouvir. Então, seria inútil. Eu deveria entrar em breve para o Parinirvana. Então, o Ananda ele pensou: eu estou velho, eu gostaria de ficar nesse mundo, mas as pessoas elas estão repletas de obscurecimentos. E mesmo se eu der instruções a elas, isso não será de nenhum benefício. Então, na verdade, seria melhor que eu entrasse em Parinirvana. Então ele partiu de Magadha e foi para Vaishali. Então, saindo de Magadha e indo para Vaishali, quando ele chegou no meio do rio, ele foi através de um rio. Quando ele chegou no meio do rio, então o rei de Magadha, o rei Ajatashatru, ele ouviu que o Ananda estava partindo. E ele sentiu muito apegado a Ananda. Então, basicamente, ele saiu com dezenas de milhares de soldados e imediatamente eles foram para a margem sul. E do mesmo jeito, o rei de Vaishali, ele também ouviu que Ananda estava vindo para Vaishali. Ele sentiu então muita alegria e tristeza ao mesmo tempo. E imediatamente ele também liderou centenas de milhares de tropas até lá para dar as boas-vindas a Ananda, para receber Ananda. Então eles vieram da parte norte do rio. Então, de ambos os lados, do sul e do norte do rio, haviam centenas de milhares ou dezenas de milhares de tropas se enfrentando e como as suas grandes bandeiras estavam obscurecendo o sol. Eram realmente exércitos enormes. E o Ananda então temeu que esses dois países pudessem lutar, entrar em conflito e matar uns aos outros. E havia esse perigo mesmo. E para que isso não ocorresse, Ananda levantou-se do barco, levitou no ar e exibiu muitos poderes sobrenaturais. E ali mesmo ele adentrou o Nirvana. E assim que ele fez isso, o seu corpo foi consumido por um fogo natural. E mais uma vez, então, os seus restos, metade deles permaneceu na margem sul e a outra caiu na margem norte. Então, o rei de Magadha e o rei de Vaishali, cada um recebeu metade dos seus restos. E então os seus exércitos, e assim que escorreu, os exércitos sentiram grande dor. E então cada respectivo reino construiu estupas e fizeram oferendas às relíquias de Ananda. Então, nessa época da viagem de Tanjuanzan para a Índia, ele viu as estupas no norte e do sul. E esse era o local onde os restos de Ananda foram divididos então em dois. E a seguir eu gostaria de fornecer uma conclusão a respeito do relato do Mahaparinirvana de Ananda. Então, como eu disse antes, o Parinirvana do nobre Ananda, a história ela é descrita tanto nas transmissões do sul quanto nas transmissões do norte do Dharma. Isso está claro na transmissão de todas as três tradições, as transmissões do sul, do norte e a tibetana. Quando nós pensamos do norte, isso incluía os pontos refinados das disciplinas de Mula Sarvastivada, também a vida do rei Ashoka, também o Sutra do rei Ashoka, e como mencionei antes, também a vida dos anciões, é um texto que se chama A Vida dos Anciões, e depois também os grandes registros TAN sobre as regiões ocidentais, que eu acabei de mencionar. Esses são todos os textos onde o Parinirvana
de Ananda é mencionado. Em termos da transmissão do Sul, a tradição do Sul tem um comentário sobre o Mahapada, sobre o Dhammapada. E na tradição tibetana, as principais fontes são os pontos refinados sobre a disciplina da Mula Sarvastivada e também a história do budismo na Índia de Taranata. E quando nós olhamos todos esses textos, se realmente nós tentarmos comparar os relatos nesses diferentes textos, há alguns pontos que nós podemos entender muito claramente. Por exemplo, na tradição tibetana e a tradição do norte, afirma que o local do parinirvana de Ananda é o próprio rio Ganges, enquanto na tradição do sul fala que é o rio Rohini. Então, o rio Rohini, nos dias de hoje, perto de Gorakhpur, ainda há um rio chamado Rohini, mas não se sabe, não podemos saber se é o mesmo rio. Mas, no geral, é aceito que ele nasceu próximo ao rio Ganges. Então, quando Tanshansa viajou para a Índia, era aceito naquela época que o nascimento, que o parinirvana de Ananda foi no rio Ganges. Mas na tradição do Sul, no comentário sobre o Dhammapada, é contado que ele faleceu no rio Rohini. Então, essa pequena diferença em termos de onde ele passou para o parinirvana, onde foi o local exato. E o segundo ponto é que, de acordo com as fontes das tradições do norte e as tradições tibetanas, eles mencionam o rei Ajatashatru e de Magadha e o povo de Vaishali. Como é que eles iriam ter esse conflito sobre as relíquias. E eles mostram que ambos os lados tinham esse desejo de obter as relíquias. E na tradição do sul, apenas fala do povo do lado próximo e do povo do lado distante do rio. Eles apenas falam isso, o povo de um lado próximo, o povo do lado distante, mas não falam o nome do rei, não falam o nome do povo, não falam o povo de Vaishali, não mencionam nada. A semelhança entre os dois é que falam que eram povos que estavam em lados distintos do rio. Mas nos textos da tradição mais diferente da tradição do norte tibetana, ele não fornece nenhum detalhe. E também nos textos da tradição do norte tibetana, a divisão dos seus restos e relíquias e a construção de estupas, a realização de oferendas, elas são descritas completamente. Enquanto na tradição do sul, esse não há esse relato. E a tradição do sul, ela coloca muita ênfase na tristeza, no lamento que todos sentiram. Mas não menciona que eles construíram oferendas, construíram estupas e fizeram oferendas. Isso não é mencionado. Então, em termos desses pontos, há algumas diferenças entre as tradições do sul e as tradições do norte. Então, basicamente, na tradição do norte e a tradição tibetana são a mesma, mas a tradição do sul é um pouco diferente. Então, em termos desses três pontos, há diferenças, mas fundamentalmente o relato é basicamente o mesmo. Da mesma forma, apesar de haver algumas diferenças entre as tradições do norte, o tibetana e a tradição do sul, há algumas diferenças, mas no geral elas concordam. Então, se nós falamos de uma forma resumida do Parinirvana de Ananda, quando ele estava se aproximando de seu Parinirvana,
Ele sabia que o rei de Ajatashatru e o povo de Vaishali ambos queriam obter suas relíquias, e sabendo disso, então, ele entrou no Samadhi no meio do rio entre ambos, e as suas relíquias foram divididas em duas partes e dadas para ambos os lados. Então, esse é o conteúdo da história. Então, quando nós comparamos o Parinirvana de Mahakashyapa e de Ananda, quando nós pensamos em ambos, quais são os pontos diferentes? Então, se nós pensarmos em termos do Parinirvana de Ananda, quando nós falamos do Parinirvana de Ananda, há muitas coisas que nós podemos compreender a partir desses relatos. O primeiro é que durante a vida de Ananda, enquanto Ananda estava vivo, muitas pessoas o consideravam muito importante. E mesmo quando ele entrou em Parinirvana, muitas pessoas realmente queriam ver ele entrando em Parinirvana. Então nós podemos entender isso claramente. E o segundo ponto é que para realizar os desejos das pessoas, o Ananda dividiu seus próprios restos em duas partes e deu cada metade para um lado. Isso é uma coisa muito particular, porque no passado os restos do Buda já foram divididos em 8 partes. Há um relato sobre isso. As relíquias do Buda foram divididas em 8 partes. Eles foram cremados e então as relíquias que sobraram, elas foram divididas em 8 partes e dado para diferentes países, 8 diferentes países. Então, dividir as relíquias em partes, isso aconteceu com o Buda e também aconteceu com Ananda. Então, isso mostra também o quanto Ananda era importante, como ele era considerado como um Buda. E o terceiro ponto é que o Parinirvana de Ananda, por ele se assemelhar ao Parinirvana do Buda, isso mostra que as pessoas o reconheciam como um regente do Buda. As pessoas reconheciam Ananda como alguém semelhante ao Buda, é isso que nós podemos dizer. E da mesma forma, a maneira do Parinirvana de Ananda ilustra como a grande responsabilidade que ele tinha, mostra a grande responsabilidade que ele tinha em liderar a Sangha após o Parinirvana do Buda. Havia muitos anciões dos ensinamentos, mas dentre todos esses, o Mahakashyapa, claro, ele era extremamente importante. Mas mesmo comparado a Ananda, o Ananda era ainda mais conhecido, mais venerado que Mahakashyapa. Ele tinha como um status maior do que Mahakashyapa, e as pessoas gostavam muito de Ananda na sociedade. E o quinto ponto é que nós podemos entender o tipo de conexão que Ananda tinha com a sociedade naquele tempo. Porque o Ananda, ele se dava bem com todos. E mesmo nas santas bhikshunis, havia muitas que gostavam muito dele, dos reis também gostavam dele, e o povo gostava dele. Muitos homens, mulheres, todos gostavam muito de Ananda. Basicamente, todo mundo realmente amava Ananda. E de um lado, ele era muito bonito. E ele era muito carismático. Ele tinha olhos muito bonitos. E por essa razão, quem quer que fosse, gostava dele. E quando se falava Nanda está chegando, todos ficavam muito felizes.
E quando ele ensinou o Dharma, todos pensaram que todos prestavam respeito a Ananda. E socialmente ele era alguém que era muito bom em fazer conexões com as pessoas. Ele era o melhor em fazer conexões. E depois, quando nós pensamos no o relato do Parinirvana de Mahakashyapa, o que nós podemos ver a partir desse relato? A partir do relato de Mahakashyapa, nós podemos ver que havia, na verdade, uma distância entre o Mahakashyapa e a sociedade. Não tinha muitas pessoas que realmente queriam ver o Mahakashyapa. E basicamente, quando ele faleceu, basicamente o Mahakashyapa ele sabia que ia falecer, ele foi então até a montanha, mas ele foi num local vazio, onde a população não estava, ele basicamente faleceu sozinho. Então isso mostra que havia uma distância entre o Mahakashyapa e a sociedade. E eu penso que de uma perspectiva, ele gostava de ficar em solidão. E ele não gostava muito de fazer conexões com pessoas. E eu creio que isso é um ponto. Esse é um fato de Mahakashyapa. E isso mostra que havia uma distância entre as pessoas, mas em termos de Dharma, ele é considerado muito elevado. Ele foi à terra dos Nagas, à terra dos deuses, antes de falecer. E também o deus Brahma e Chakra mostraram muito respeito a ele, e eles também abençoaram os seus restos para que ele permanecesse até quando Maitreya com seus discípulos viessem ao mundo. Então, em termos de Dharma, ele é uma figura muito significante, muito significativa. Isso é um outro ponto que isso nos mostra. E o segundo ponto é que o Parinirvana de Mahakashyapa, o exemplo do seu Parinirvana, principalmente nos ensina sobre a situação da religião do Buda Dharma. Não fala acerca da sua influência na sociedade, nas condições sociais. Não fala nada sobre o efeito na sociedade. Se compararmos com o relato de Ananda, é claro que há algumas pessoas como o rei Ajatashatru, mas não teve um efeito. O Parinirvana de Mahakashyapa não teve um grande efeito na sociedade. Então, esses são pontos que são mostrados pelo relato do Parinirvana de Mahakashyapa. Então, em resumo, as últimas partes da vida de Mahakashyapa e de Ananda e os seus Parinirvanas, o que nós podemos ver a partir dos relatos de ambos, os pontos que nós podemos entender de ambos. O primeiro é que esses relatos são de um período posterior. Eles vêm do período do budismo Nikaya. Eles foram ensinados nesse período. Então, até mesmo nesse período, eles mostram a situação real da Sangha do Buda após o Parinirvana do Buda. E o segundo ponto mostra a forma e o conteúdo dos relatos, ele mostra a situação interna da Sangha do Buda. E também as relações entre os membros da Sangha. Por exemplo, nós tínhamos a facção de Mahakashyapa e também a facção de Ananda. Nós podemos dizer que a conexão entre esses dois grupos não podemos entender muito a partir desses relatos.
Então, basicamente é dessa forma. Eu acredito que isso é tudo por hoje. E um ponto mais importante aqui, como eu deveria dizer isso? O principal que nós falamos hoje, o principal assunto foi o Parinirvana de Ananda e a vida de Ananda. E quando nós falamos de Nirvana, há muitas pessoas, do seu Parinirvana, há muitas pessoas que gostavam muito de Ananda. E no fim, as pessoas estavam até mesmo dispostas a ter uma guerra pelos seus relíquias. As pessoas de Magadha e de Vaishali estavam prestes a ter uma batalha pelas suas relíquias, pelos seus restos. Isso mostra o quanto as pessoas gostavam dele, de ambos os lados. Se elas fossem de Magadha ou de Vaishali, todos eles amavam Ananda. E mostra o quão significante ele é. E por essa razão, eles estavam realmente prontos a travar uma guerra. Isso nos mostra o quanto o Ananda era diferente de nós. E o Mahakashyapa, de um lado, nos mostra que ele passava, sua personalidade fazia com que ele passasse muito mais tempo sozinho. Ele não fazia muitas conexões com as pessoas. E ele permanecia praticando samadhi e austeridades. Essa era a sua personalidade. Então, por essa razão, quando ele passou para o Parinirvana, ele foi para uma montanha, uma área não populada e passou para o Parinirvana ali, faleceu ali. Ele não faleceu no meio das pessoas, para as pessoas verem. E por isso as pessoas não tiveram nenhuma sensação especial. E isso é bastante por hoje.